A minha tela aparece bem para vocês aí? Ah, então tá bom. Então vou iniciar a gravação e nós vamos deixar disponível depois, porque com certeza é muita informação, né? Num evento como esse e num assunto como esse. A ideia nossa aqui durante essa conversa inicial é entender como que o LGPD afeta como um todo. Para quem não conhece o LGPD, ele é uma lei que foi criada em 2018, mas ele já sofreu alterações. Então ele começou na lei principal, que ainda veio do governo anterior, né? Ainda foi sancionada pelo Temer, mas ela sofreu logo depois duas alterações, uma em agosto, que foi uma lei complementar, depois tivemos, já em 2019, uma alteração maior, que foi a 13853, já agora no governo atual, e teve a medida provisória de 2018, que fez as primeiras das alterações. O que essa lei ela diz, em termos gerais? Ela fala sobre o tratamento de dados de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. Isso, na verdade, vem de um movimento internacional, que é o quê? GDPR na União Europeia, o Ato Patriótico e também a Lei de Proteção de Dados nos Estados Unidos. Então, essas leis de proteção de dados, elas começaram a surgir muito forte depois das eleições. Quando teve a eleição nos Estados Unidos, onde teve muito vazamento de dados, onde se descobriu que o governo havia usado, né, os candidatos haviam usado os dados de Facebook e várias outras redes sociais para fazer uso de eleição, para notícia falsa e fake news. Então, os países começaram a criar normas para proteger isso. Então, o que nós vamos falar aqui é alguns produtos que ajudam e, no final, nós vamos fazer um resumo do que não tem produtos para fazer o LGPD, ou seja, o que tem que ser feito por você, na sua empresa. Então, iniciando, vamos entender os três principais pilares quando falamos em tecnologias. Primeiro, são servidores. O que nós temos que pensar? No backup ser confiável. Por que backup? Lembram do que aconteceu recente no caso da AWS, onde a culpa não era da AWS, mas sim que os links de blobs usados no S3 permitiam que pessoas de fora acessassem os dados da AWS. Então muita gente teve o backup vazado. A mesma coisa aconteceu com a Tivit há um ano atrás, quando vários dados vazaram também de base de dados que estavam desprotegidas de backup. Esses backups eles têm que ser criptografados e controlados. E também temos que ter o acesso ao privilégio monitorado. Quem está utilizando os dados dos servidores, não só backup, mas quem pode acessar aqueles dados, quem pode executar comandos lá. O segundo pilar é o Endpoint Protection. Seu ambiente está protegido contra ameaças e ele tem proteção contra máquinas em trânsito. Esse ponto de máquinas em trânsito é interessante. Um dos maiores vazamentos de dados, por exemplo, que ocorreu no LinkedIn, não foi provocado por uma quebra de dados do LinkedIn, e sim por um computador de um executivo que foi roubado no aeroporto. Então, como que eu também me protejo dessas situações? Então, nós vamos ver alguns produtos para isso. E, por fim, na parte de dados. Afinal de contas, a maior parte dos vazamentos, eles não ocorrem por invasão. Isso é um método antigo. Antigamente tinha que se invadir um servidor para pegar os dados. Hoje em dia, os dados vazam por meio de phishing, de malware que é colocado na máquina do usuário e aí você transmite dados confidenciais. Ou mesmo funcionários que, por corrupção, por questões de dinheiro mesmo, eles acabam vazando dados da empresa. Então nós vamos ver aqui como que nós podemos criptografar dados sensíveis, monitorar e, se houver um vazamento de dados, de forma forense, gerar dados para que eu possa abrir um processo contra quem vazou. Então vamos começar e falar dos três pilares. Vamos começar então por servidores, que envolve a parte de controle de acesso e backup.
Na parte de controle de backup, nós temos uma solução na Dell que se chama Data Domain. O Data Domain já é muito conhecido porque ele vem desde a EMC, quando a Dell comprou a EMC e virou Dell Technologies. O Data Domain já era o produto com maior volume de backups do mundo. É um produto em hardware mesmo. Hoje, nós vendemos o Data Domain em modo virtual. O que significa isso? Eu não preciso mais comprar a caixa de Data Domain. Hoje eu posso comprar o Data Domain e instalar ele diretamente no Azure. Aqui vocês veem um pouco do que é o Data Domain. Vamos falar de algumas vantagens dele. Primeiro, ele criptografa todos os dados que você fizer backup. Todos. E ele também faz deduplicação. Significa o seguinte, ele consegue reduzir o dado do backup em até 50 vezes. Talvez você pense assim, outros produtos de backup também conseguem fazer isso. Mas a diferença é que o Data Domain ele não é um produto apenas de backup. Ele nasceu na tecnologia de hardware, de criptografia e deduplicação em hardware. E a partir daí ele foi migrado para o ambiente virtual. Então hoje, por exemplo, nós temos clientes com 50 petas de backup, aonde nós armazenamos isso em 2 petas de backup. E hoje eu consigo fazer isso nas nuvens. Então, por exemplo, falando especificamente de Azure, nós já temos no Marketplace o Data Domain Virtual Edition publicado, já temos o Avamar, que é a ferramenta de backup publicada, para ser usada com qualquer outro produto de backup, caso você queira. E ele faz backup do quê? Ele pode fazer backup de qualquer coisa. Ele pode fazer backup das próprias VMs, ele pode fazer backup das VMs locais e armazenar tudo isso ou localmente na sua empresa ou na própria nuvem. Então, por exemplo, se um cliente ele é multi-cloud, como que eu vou fazer backup multi-cloud com um único produto? Isso é o que o Data Domain junto com a Avamar faz. Então eu consigo ter o backup das minhas máquinas que estão no Azure, das minhas máquinas que estão na Amazon, das minhas máquinas que estão on-premise, num único repositório de backup usando o Avamar. E não só máquinas virtuais, mas todos os produtos que o Avamar já comporta. MongoDB, Pivotal, Oracle, SAP HANA, SQL Server, banco de dados da DB2. Então, além das máquinas virtuais, por que esse produto é interessante? Se você tem VMs no Azure, no AWS, no VMware, no Hyper-V, você tem Oracle, você tem SAP HANA, com o Avamar e o Data Domain você consegue fazer backup de todos eles num único lugar e você consegue criptografar e deduplicar o dado. E eu posso, por exemplo, ter backups cruzados. Fazer o backup das VMs do Azure no AWS e fazer backup das máquinas no AWS para o Azure também. Assim como os dados, inclusive, por exemplo, no caso do Azure, o SQL Database que convive lá. E aqui é o Marketplace. Então, se você tiver interesse em usar essas ferramentas, que é o Avamar, o Networker, que é uma outra ferramenta de backup, ou o bundle Avamar e Data Domain, que é o quarto quadradinho aí no Marketplace, basta digitar Avamar Dell, que ele já é possível você instalar as VMs. Qual é o custo disso? O custo é a VM, é o consumo da VM e o licenciamento que você já teria normalmente para Data Domain. E é um produto bem interessante, porque você protege o backup e protege o que está em vários outros locais, sejam híbridos ou uma única cloud, seja pública ou privada. Vamos ao segundo pilar. Então falamos aqui da questão de servidores, da proteção do backup. A proteção de identidade, como é que eu faço? Hoje no Azure nós temos 2 produtos que focam muito bem nisso. O primeiro é o Azure Sentinel. O que o Sentinel faz? Ele analisa todos os seus logs de segurança e ele te gera gráficos e situações perigosas. Por exemplo, se vocês olharem esse gráfico aqui, ele é do meu tenant de teste, vocês vão poder ver que ele me diz aonde que eu logo, que tipo de operação que eu fiz, quem são as máquinas que mais geram dados de login, mais geraram eventos de login, que tipo de operações eu executei. Então, por exemplo, se olharem ali no
no segundo quadrado à direita, vão ver que ele diz para mim quem abriu um processo, quem fez um logon, quem fez um outro processo. Ele me dá inclusive o nome do executável que foi usado. Na janela de baixo à esquerda, podemos ver, por exemplo, as operações feitas, criação de um usuário, logon, auditoria. Então eu consigo olhar o comportamento. E em cima desse comportamento, eu posso, por exemplo, fazer algo que é interessante, criar alertas. Então esse é o Sentinel. Um segundo produto que nós usamos também para garantir a identidade e a proteção disso é o Azure ATA ou ATP. A diferença do ATA é que ele é um produto on-premise e o ATP é o produto totalmente instalado no Azure. Mas eles têm a mesma função, basicamente, que é controlar todo o processo de login. Esse processo ele é bem interessante. Como que ele te protege? Por exemplo, nesse caso aqui, eu sei que um servidor está se comunicando usando criptografia baixa, por ser um servidor de versão mais antiga, 2012. Então ele me dá os detalhes do que esse servidor está fazendo, que operações que ele tem. Se verem nessa tela, por exemplo, eu tenho atividades suspeitas e alterações que tenha sido executada no Active Directory a partir dessa máquina. Eu consigo saber também quem são os usuários que estão usando essa máquina para fazer acessos remotos. Então, nesse caso, ele me avisa, por exemplo, o Marcelo usou a máquina do DPM para executar um script PowerShell WMI lá na máquina do AD. Então eu consigo detectar aqui uma anomalia, um usuário que está conectado em um servidor executando comandos em outro. Então essas anomalias, uma vez detectadas, podem ser bloqueadas. Assim como também eu posso ver detalhes disso. Então nessa tela de detalhes do caso anterior, eu consigo ver em que dia que o Marcelo utilizou essa máquina, aonde que ele se logou. Então eu consigo, por exemplo, olhar para esse usuário, para essa situação de uma execução remota e saber se aquela execução ela foi ou não uma execução que posso considerar suspeita, ou se esse usuário ele é um usuário normal. Existe também no ATA e no ATP o que nós chamamos de Honey Account. O que é uma Honey Account? Eu indico para ele quais são as contas que são falsas, são fakes. Então, por exemplo, eu crio um usuário no meu AD chamado diretor@abc.com.br e eu configuro no ATA ou ATP que essa conta ela é uma conta honey, ela é uma conta pote de mel, né, para chamar a atenção. Todas as vezes que essa conta for usada, eu sei que não é real, porque essa conta, na verdade, não existe, ela é só uma conta fake e bloqueada. Mas eu consigo detectar, por exemplo, métodos de força bruta, porque os hackers tentam usar vários usuários muito comuns, diretor, secretária, RH. Então, ao configurar essas contas, que é o caso do que eu fiz aqui com a conta Marcelo também, apesar dela ser uma conta real, é colocar ela como uma honey para que ele passe a monitorar todas as atividades que acontecem nessa conta, mesmo que não sejam suspeitas. E isso garante que você se proteja, por exemplo, desse tipo de situação. Agora vamos falar um pouco, então, da segurança de endpoint. Então vimos servidores, proteção de backup, proteção de dados e também a proteção de identidade com os produtos do Azure. Vamos falar um pouco agora de proteção de endpoint. Então nós vamos falar aqui de uma empresa que pertence à Dell, na verdade 3 produtos da Dell, que é SecurityWorks, Carbon Black, Data Protection e Absolute. Vamos começar entendendo por que é importante eu não economizar na ferramenta de antivírus. A aquisição que eu faço de uma ferramenta de antivírus, ela tem um custo. Mas o gerenciamento disso gera um custo maior. A monitoração, mais ainda. Mas nada se compara ao custo de um vazamento. Então, por exemplo, digamos que você compre um antivírus bem barato. Esse antivírus você instala em todas as máquinas e você tem lá um console bem simples, onde você vê se as máquinas estão atualizadas ou não e se elas encontraram ou não algum malware.
Mas se você não tem um sistema de alerta, um sistema de monitoração eficiente, o custo do vazamento do dado ou o custo do hackeamento das máquinas é muito maior do que o que você teria gasto se você tivesse comprado uma ferramenta melhor. O que são ferramentas melhores? Hoje, o mercado trabalha com uma sigla chamada de NGAV. O que é o NGAV? New Generation Antivírus. Os antivírus comuns, eles trabalhavam muito no conceito de trabalhar com valores de hash. O que são os valores de hash que nós vemos aqui embaixo? Os valores de hash são aqueles baseados em um código que é executado. Então, por exemplo, se tem um vírus no mercado e o código desse vírus ele executa uma criptografia de dados, todas as vezes que você executa um executável, eu procuro se aquele executável está na lista dos executáveis que tem vírus. Esse é o método de hash, que é mais simples, é o mais antigo, é o antivírus padrão. Depois nós temos um segundo método, que é o de IP, ou seja, eu passo a bloquear o que vem de uma determinada fonte. Então, por exemplo, Rússia, Coreia do Norte, alguns outros países como Iraque, esses países geram muitos ataques. Então, todas as vezes que um ataque vem daquele IP, o que inclui também phishing em e-mail, eu sei que aquilo é algo perigoso. Depois eu tenho nomes de domínios. É óbvio que tem domínios que eu já sei que é um phishing, que eu já sei que é um hackeamento. Por exemplo, bradesco.x. Não existe bradesco.x. Ou, por exemplo, Microsoft, que há pouco tempo atrás houve um vírus que usava esse nome, Microsoft com A. Então, eu sei que esse nome não existe. Então, usando consultas de nomes, eu consigo saber que aquilo não é real. Isso também é feito em e-mail, que é o chamado de reverso. Eu verifico se aquele nome de e-mail realmente pertence àquela empresa. Outro método, um pouco mais difícil, que são os artefatos ou a rede. Por exemplo, acessos anônimos, acessos não comuns. Esse é o caso daquele que eu mostrei no ATA anteriormente. O usuário Marcelo, usando a máquina DPM, está rodando comandos no servidor de AD, sendo que esses comandos estão sendo executados com baixa criptografia, ou seja, estão usando os protocolos antigos de comunicação. Isso é por si só uma forma de ataque. Uma pessoa usando um servidor ou uma máquina para acessar outro servidor usando criptografia de baixa ou mais antiga. E isso já é um indicativo. Outra forma também são ferramentas. Por exemplo, o que é muito usado em ataques? PowerShell, WMI, executáveis a partir do navegador. Então, uma vez que eu detecto que na sua empresa isso está acontecendo, eu já sei que ali há um comportamento suspeito, que pode ser um falso positivo ou falso negativo. Mas o que hoje nós mais podemos utilizar é o método de threads avançadas, que significa o quê? Consolidação de eventos. Essas consolidações de eventos, elas podem funcionar de várias formas. Por exemplo, quando eu sei que um comportamento não é normal, eu já consigo bloquear ele, que é um processo que envolve o que nós chamamos de EDR. Esse é o comportamento de um antivírus de nova geração. Então, os antivírus mais antigos, os tradicionais, trabalham muito em cima de hash. Eles ficam residentes na sua máquina e olham o que está sendo executado e numa lista de vírus conhecidos. Muitos deles também trabalham em cima de artefatos em cima do host. Mas os antivírus de nova geração, eles olham e eles validam, a partir de inteligência artificial, o comportamento geral. Ou seja, eles conseguem detectar que aquele comportamento, como um todo, ele não é um comportamento normal, ele é um comportamento perigoso. E o que a Dell hoje, e outras empresas também, conseguem fazer? Hoje, por exemplo, usando a SecurityWorks, usando antivírus de nova geração,
A Dell, ela é capaz, por exemplo, de, usando o EDR, que é a gravação do que foi feito, gerenciar isso e responder a um incidente. O que significa responder a um incidente? Se a sua máquina, o servidor A ou o seu notebook sofrer um ataque, eu consigo, a partir do EDR, que nada mais é do que a gravação, o log de tudo o que aconteceu, eu consigo, a partir dali, ler o comportamento, descobrir o que o vírus fez, o que ele afetou, que operações que ele executou, em que máquinas que ele se propagou e o que ele leu em outras máquinas. Então eu consigo saber que a máquina A infectou a máquina B, que infectou a máquina C, que leu dados de disco. Isso é bem interessante, porque a partir daí você consegue ter vários comportamentos em cadeia que são detectados e são resolvidos. Então, esse é um comportamento hoje dos antivírus mais novos, antivírus com inteligência artificial. No caso da Dell, nós temos, por exemplo, o Carbon Black. O Carbon Black, que foi adquirido há pouco tempo, o ano passado, vocês devem se lembrar disso, que foi uma notícia bem ampla, que a Dell comprou um antivírus de nova geração. Ele faz o que vocês veem aí, ele detecta todo o comportamento, ele faz o log disso e consegue te dar em tempo real o que foi afetado. E ele permite que eu classifique, por exemplo, se aquilo é um malware, se não é, se é um risco, e eu consigo ter um log disso. Então esse, por exemplo, é o log que eu consigo ler. Então veja que eu consigo ter um histórico dos ataques que ocorreram. Então eu consigo ver, por exemplo, qual usuário que estava logado, em qual máquina e que tipo de alteração aconteceu. E eu consigo ver também o histórico desse comportamento. Então, por exemplo, se eu pegar um detalhe de um desses alertas, eu consigo ver qual programa que ele executou, o que o programa fez e o que ele foi bloqueado. Então, por exemplo, neste caso, eu tenho que o usuário executou o Excel, dentro do Excel havia uma macro, essa macro em PowerShell executou com o host, que chama DLL, executou o comando CSC, executou um outro comando de kernel e tentou rodar um comando no prompt do Windows que executava outro PowerShell. Então eu consigo saber aqui, hora a hora, minuto a minuto, o que foi feito. E em cada um desses blocos, por exemplo, aqui está marcado o bloco do command prompt. Eu consigo saber aqui do lado de cá o que esse programa executou, qual comando que ele fez. Então eu consigo saber aqui, por exemplo, que ele executou um batch, que é um ransomware, é um daqueles ransomwares que faz a criptografia de arquivo de dentro do Excel. Não só isso, mas eu consigo também saber o comportamento dentro do ambiente. Então eu consigo saber, por exemplo, que máquina que foi acometida, qual programa que foi rodado, o que esse programa fez e qual tipo de detecção que foi usada. Então, se nós olharmos aqui embaixo, nós vemos a matriz de execução, onde nós vemos que foi um ataque de rede junto com uma thread emergente aonde os dados entraram em risco. Então, o Carbon Black consegue me identificar a partir de manipulação de processo, de dados e do comportamento em rede, dizer para mim que aquele comportamento foi perigoso, porque não é um comportamento geral. E ele me avisa com qual tipo de ataque está relacionado esse comando que foi executado. E se foi ou não modificado alguma coisa. Então eu consigo aqui, por exemplo, saber qual tipo de comportamento que esse vírus ou esse malware tentou executar. Interessante, né? Então eu consigo saber não só o hash, mas eu olho o comportamento, eu olho sequência, eu olho quem executou. E eu chego até a fonte do assunto ou os afetados por aquele assunto específico. E nesse caso eu posso pedir para fazer uma investigação, onde eu abro um case
Então ele é compatível com ferramenta CIEM. Isso quer dizer que se eu clicar aqui em Investigate, eu consigo criar um alerta no meu ServiceNow ou outra ferramenta de CIEM, ou eu posso dar um dismiss, indicando que, nesse caso, esse comando PowerShell ele é legítimo, ele foi executado, por exemplo, por um instalador. Eu também consigo dar um live response, ou seja, abrir uma janela de comandos em PowerShell remota e executar comandos na máquina, no caso aqui a máquina HR, e eu também posso colocar essa máquina em quarentena. Ou seja, daqui para frente eu quero que essa máquina ache que está funcionando, mas que ela está numa sandbox para que eu consiga detectar até onde esse vírus iria. Então, as ferramentas, os antivírus de nova geração, são uma grande proteção para roubo de dados. Não porque elas olham apenas hash, mas porque baseado em inteligência artificial, baseado em análise online, eu consigo ter detalhes do que aquele vírus ou aquele comportamento específico está fazendo. No caso do Carbon Black, ele é certificado pela InfoSec, pela AV-Test, pelo ICSA, também por outros organismos comuns, né, e conhecidos de vírus. Então ele é uma ferramenta bem interessante e o principal, por ter EDR online. Então eu consigo contratar, por exemplo, a SecurityWorks em ambientes críticos para que eles me façam a proteção dos dados, o monitoramento, a quarentena e a resolução. Agora vamos falar de um outro produto que nós vimos lá no primeiro gráfico, que é o Absolute. O que é o Absolute? Digamos que você tem a seguinte situação. Lembram o exemplo que nós falamos da pessoa que estava lá no aeroporto e teve seu notebook roubado? Se você olhar depois que a gente acabar aqui, lógico, se você der boot na sua máquina e entrar no BIOS, você vai ver uma opção no BIOS chamada CompuTrace. O que é o CompuTrace? O CompuTrace é um espaço que existe no BIOS, na flash do BIOS, para que eu instale programas lá no BIOS. O Absolute é um programa chamado de persistente. Quando eu instalo o Absolute numa máquina, seja ela servidor ou seja ela um desktop ou um notebook, ele fica no BIOS e protege a máquina a partir do BIOS. Isso quer dizer que, em caso da minha máquina ser roubada, eu consigo fazer um freeze nela, deletar os dados e a máquina fica travada no BIOS. É o que nós chamamos de queimar a BIOS. Se, por exemplo, a minha máquina for roubada, eu ligo no suporte da Dell e aviso, roubaram minha máquina. A partir daí, usando Absolute, eles fazem uma deleção dos dados da máquina e fazem um freeze dos dados da máquina. Ou melhor, fazem o freeze da máquina. E a máquina, quando for ligada, vai aparecer com essa tela aqui. Ou seja, a máquina não pode mais ser usada. A máquina está inutilizada, a não ser que devolvam ela para o endereço que está aí. Devolvam ela para a Dell. Então a máquina trava a nível físico. E faz a deleção de dados em nível físico. O que significa isso? Não é uma formatação ou uma trava. É um RAW format. É o format do BIOS sobre o disco, onde você realmente apaga tudo. Por que o Absolute é uma ferramenta interessante? Mesmo que o hacker tire o disco da máquina e coloque outro, no momento que a máquina entrar na internet, a máquina vai, a partir do BIOS, consultar o site da Absolute e vai ver que ela foi roubada. Então a máquina não pode ser vendida, ela não pode ser passada para frente. Mas aí ainda surge uma dúvida. Legal, eu protegi a máquina, eu tenho um antivírus de nova geração, eu tenho o Absolute para fazer o travamento da máquina física e a deleção dos dados físicos. Pessoal, acho que alguém está com o microfone aberto, porque está dando para ouvir uma conversa de fundo. Obrigado. Então eu consigo, com o Absolute, deletar os dados da máquina e travar a máquina. Mas eu tenho um problema. E se a pessoa que roubou a máquina tirou o HD e botou em outra máquina? Quando ele pôs um HD novo na máquina roubada,
Os dados que estavam ali na máquina que foi roubada vão ser apagados e o BIOS vai ser travado. Mas e os dados que estavam no disco original? Para isso, a Dell tem um produto que usa criptografia a partir diretamente do hardware, que se chama Dell Data Encryption. O que é o Dell Data Encryption? É uma ferramenta de criptografia de alta performance que, a partir de políticas criadas na empresa em um console central, você consegue criptografar os dados da máquina, consegue criptografar usando os aceleradores de hardware que estão já no processador, que é o chip TPM e outras tecnologias, e eu posso, por exemplo, criptografar o disco físico, criptografar discos móveis como USB e outros, e consigo até bloquear portas. Então, por exemplo, eu posso fazer controle de portas dizendo que eu só permito que o usuário use um fone de ouvido, eu não permito que ele use, por exemplo, uma câmera externa, eu posso bloquear a câmera e assim vai com outros tipos de device. Mas o principal aqui é uma criptografia de disco de alto nível, aonde eu tenho toda a criptografia centralizada num servidor. Então, se você precisar recuperar a criptografia desse disco, você pode recuperar a partir do console central. Então é possível fazer isso. É uma solução que também é possível com o pacote do Windows Enterprise, usando o BitLocker Enterprise que vem no Microsoft 365. A diferença do Dell Data Encryption para o BitLocker Professional por BitLocker Enterprise é que o BitLocker Enterprise está dentro do pacote M365 e o Dell Data Encryption pode ser comprado com o hardware. Então, se você quer, por exemplo, criptografar máquinas específicas e você tem, por exemplo, a necessidade de fazer isso unicamente naquelas máquinas, o Dell Data Encryption é uma boa solução, porque ele faz a criptografia, centraliza, independente do pacote de comunicação que você use. Então, aqui nós vimos o outro pilar. Então nós já vimos até aqui 2 dos pilares que falamos lá no começo. Então nós comentamos que temos a proteção de servidores, que é onde falamos sobre backups criptografados, o Azure ATP ATA, que fazem a segurança de acesso. Vimos aqui a parte de endpoint, onde nós temos os antivírus de nova geração, como Carbon Black, temos o Dell Data Encryption para que os dados estejam protegidos e temos o Absolute que faz a proteção física da máquina. Vamos falar agora da proteção de troca de dados, que é onde nós temos uma presença muito forte do Microsoft Office 365 e Microsoft o E3, E5, Microsoft E3, Microsoft E5 e pacotes em geral. Vamos falar primeiro do que a Microsoft já te ajuda quando você é um cliente do 365. Você já tem um Security Score. O que o Security Score te garante? Qual é hoje os pontos que você é vulnerável? Por exemplo, no meu exemplo aqui, na minha tenant de exemplo, que é o meu ambiente de demonstração, eu estou com a minha proteção de identidade e funções muito ruins, ou seja, eu não tenho regras claras porque eu não tenho MFA e nem auditoria. Por eu não ter MFA e auditoria no meu Active Directory, eu estou deixando que vários usuários possam acessar de forma indevida. Então a minha pontuação está baixa. Eu também não tenho uma ferramenta de controle de dispositivo, que no Office 365 é o Intune. Então, por eu não ter uma ferramenta de controle de dispositivo, eu também estou perdendo 45 pontos de segurança. É interessante que, olhando esse gráfico, eu sei a minha nota, que está aqui, eu sei a média global e sei também como que está a classificação geral. No meu caso, estou bem ruim, né? Porque eu só tenho um ambiente, então os meus pontos aqui de 497 pontos, eu estou em 44, ou seja, eu tenho muita coisa para melhorar. E se eu clicar aqui em ações de melhoria, eu vejo os detalhes dessa tela com um passo a passo de como fazer. Então isso é bem interessante. Eu consigo ter, a partir do próprio 365, a partir do próprio Office 365, um resumo do que eu tenho ou não. Eu também tenho no Office 365 um controle de
auditoria para spam, phishing e malware. No meu exemplo de teste aqui, por exemplo, eu sei quantas vezes eu vazei dados. Por exemplo, olhem as minhas regras de DLP. Eu tive 25 vazamentos de dados no dia que eu fiz o exemplo, que foi no dia 25. Eu também tenho vários e-mails falsos. Na verdade, nesse meu teste, eu mandei e-mails para fora, então vejam que eu tive vários e-mails aqui concentrados entre o dia 24 e 25, onde eu fiz vazamentos de dados. E aí eu consigo saber, a partir do console dos reportes do Office 365, como que estão as minhas regras. Será que as minhas regras estão funcionando? Isso aqui também é nativo do Office 365. Eu não preciso de nenhum pacote específico para ter essas telas. Uma vez que você é cliente Office 365, você já tem esses consoles aqui disponíveis, tanto Security Score quanto os de malware e phishing. O que mais que eu tenho para DLP no Office 365? Nós na Dell somos usuários do AIP, que é o Azure Information Protection, e também dos pacotes de segurança do Office 365. Vejam que eu tenho dentro do Office 365 a possibilidade de criar rótulos de retenção. Esses rótulos, eles aparecem quando você vai mandar um e-mail, quando você vai salvar um documento, quando você vai enviar um dado. Você tem que dizer o tipo de confidencialidade que você está submetendo esses dados. Então, por exemplo, aqui na Dell nós temos comunicação com o cliente, acesso público, uso externo, uso restrito e altamente restrito. Por exemplo, se eu escolho restrito e altamente restrito, eu sou obrigado a criptografar o documento que está lá dentro. No meu exemplo aqui, eu tenho uma tela onde eu criei uma regra dessas, onde eu estou fazendo retenção. Então notem que se eu criar um e-mail e disser que esse e-mail é restrito, eu estou fazendo com que esse e-mail ele fique durante 7 anos guardados. Então o meu e-mail, o meu rótulo, quando ele for categorizado como restrito, o e-mail que eu estou passando, por exemplo, para você, e eu configurei ele como restrito, automaticamente esse e-mail fica guardado por 7 anos, sem data de exclusão. Isso significa que todas as informações que eu sei, eu mesmo, Marcelo, sei que aquele dado ele é perigoso se ele vazar, ao escolher que ele é restrito, ele vai ficar por infinitamente, no caso aí está 7 anos, mas eu estou dizendo que ele não vai ser apagado. Isso quer dizer que ele vai diretamente para o meu archive e ele vai ficar lá infinitamente para ser consultado. Isso garante que dados confidenciais, mesmo ao passar dos anos, não vão ser deletados, não vão ser perdidos. Mas eu também tenho um segundo tipo de rótulo. Esse é o rótulo de retenção, que significa quanto tempo eu quero gravar. Mas eu também tenho rótulos de confidencialidade. Os rótulos de confidencialidade, eles significam algo diferente. Eles têm a ver com a criptografia do dado ou a marcação dele. Então vocês podem ver que, diferente do rótulo de retenção, aqui eu indico se o conteúdo do e-mail tem que estar criptografado e se eu quero que ele tenha uma marca d'água. Por exemplo, no nosso caso aqui na Dell, nós usamos marca d'água no cabeçalho. Então, se eu disser que um e-mail ele é interno ou confidencial, no corpo do e-mail, na parte de cima do e-mail, vai uma tag escrito conteúdo confidencial, conteúdo restrito, conteúdo interno. No meu exemplo aqui, eu disse que se alguém marcar um e-mail como confidencial, ele vai ser criptografado e vai receber uma marca d'água. Então, se alguém tentar imprimir aquele e-mail, vai uma marca d'água por trás. Interessante esse tipo de proteção. Então, eu consigo saber, por exemplo, que alguém fez o vazamento daquele dado quando eu ver a impressão do e-mail. Ou seja, eu já estou juridicamente protegido contra o vazamento desse dado, já que ele está marcado como sendo um dado que não deveria ser disponível para outras pessoas. E como ele é criptografado, eu também garanto que apenas as pessoas que eu indiquei podem acessar aquele dado, que esse é o grande
vantagem de você criptografar um documento quando você usa o Office 365. Outro recurso, política de vazamento de dados. Nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma política onde eu criei cobertura de LGPD. Qual que é a diferença dos dois dados que nós mostramos antes? Os rótulos de retenção e os rótulos de confidencialidade, eles servem para que eu proteja o dado, mas quem protege o dado sou eu. É diferente do caso da proteção de vazamento. A proteção de vazamento não sou eu que quero identificar. Eu quero que o próprio Office 365 faça isso. Então eu criei aqui uma regra. Essa minha regra, eu quero que ela seja efetiva. Vamos ver como é que ela funciona, então? Eu criei uma regra onde eu disse que eu quero ativá-la. Então eu tenho uma regra chamada cobertura de LGPD e que ela vai ser aplicada, agora vocês vão ver algo interessante, em todas as ferramentas do Office 365. Então ela vai ser aplicada aos e-mails, ela vai ser aplicada ao que está no SharePoint, ela vai ser aplicada ao que está no OneDrive e ela vai ser aplicada a tudo que passar pelo Teams. Sabe o que significa? Se eu tentar trocar dados confidenciais de clientes, compartilhando um documento no OneDrive, colocando esse documento no SharePoint público, colocando esse e-mail ou usando o Teams, automaticamente esse dado vai ser monitorado. Mas que dado é esse? Até aqui eu não mostrei isso para vocês. Então vamos à tela seguinte, que é onde eu configuro o que vai ser protegido, qual é o conteúdo que eu quero detectar. Aqui vocês já notam, eu estou detectando CPF, CNPJ, RG e cartão de crédito. Esses dados, essas máscaras de dados já estão prontas no Office 365. Você não precisa criar máscaras de dados. Eles já estão aqui nas condições. Então, no meu caso aqui, eu criei uma condição onde eu estou verificando CPF, CNPJ, RG e cartão de crédito a partir de uma ocorrência. O que significa uma ocorrência? Digamos que na sua empresa você tem portaria. Você manda um e-mail para a portaria com o meu nome, então meu CPF é 1234, meu RG é 22.000. A partir do momento que você passou num e-mail um CPF e um RG, ele já detecta que isso pode ser um vazamento de dados. É óbvio que essa regra que eu criei aqui é só para demonstração, porque em geral essa contagem aqui ela vai de 5 a 10. Ou seja, se eu trocar com alguém um dado de RG e de CPF, é legítimo. É os meus próprios dados, são os meus dados. Agora, se eu troco a partir de 5 dados, opa, tem algo estranho. Por que um usuário está trocando dados de 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas diferentes? Então, esse é o conceito aqui de contagem mínima. No meu caso, eu sou extremamente agressivo, né? A partir de um dado, eu já considero aquilo um vazamento. Ok, então eu passei um e-mail para você com o meu cartão de crédito. Como a minha regra diz que a partir de 1 já é considerado um vazamento, o que eu vou fazer com esse dado? Eu crio a regra das ações. Qual é a ação aqui? Notem que, se eu tentar passar para você um dado, você é notificado por isso com uma mensagem dizendo que você trocou dados confidenciais. Então você vai receber uma mensagem dizendo que você trocou dados que estão sendo monitorados. E ao mesmo tempo, quando você digitou o CPF, lá em cima no Outlook já apareceu um aviso vermelho. Você está incluindo dados pessoais nesse e-mail. E o que eu faço com isso? Eu só notifico o usuário? Não, eu não notifico só o usuário. Eu também gero um relatório de incidente, que é essa próxima tela. Olhem que interessante. Eu mando um relatório de incidente para mim mesmo. Então eu mando um relatório para mim com o nome da pessoa
que tipo de dados que ela trocou, qual é o nível de severidade da regra e o conteúdo que foi bloqueado. Interessante, não é? Então eu indiquei que CPF, RG, CNPJ e número de cartão de crédito são confidenciais. O usuário recebeu um aviso de que esses dados eram confidenciais. E eu recebi um reporte me avisando que essa pessoa trocou um dado confidencial. Então eu começo a ter uma regra, eu começo a ter um modelo de aviso onde o usuário está ciente que ele trocou dados confidenciais e eu também fico ciente disso. Não só isso, eu também crio regras de retenção. Porque uma vez que o usuário trocou dados, esse e-mail precisa ficar protegido, não precisa? Então eu crio uma regra de retenção, aplico ela a todos os itens do Office 365, e-mail, SharePoint, OneDrive, grupos e Skype. Aqui para baixo tem o Teams também. E eu indico por quanto tempo eu quero guardar esses dados. No meu caso aqui, por 7 anos. O que eu garanto com isso? Que se o usuário vazou uma informação, por exemplo, ele vazou um documento com dados dos meus usuários, ou dos meus clientes, ou dos meus funcionários, ele recebe um aviso, eu recebo um aviso e esses dados ficam por 7 anos registrados. Por que eles ficam por 7 anos registrados? Porque o Office 365 tem uma função chamada de descoberta eletrônica. Então, por exemplo, digamos que eu esteja monitorando o usuário Anderson. Eu consigo criar regras onde eu monitoro esse usuário Anderson e eu consigo saber tudo que ele trocou de dados. No meu exemplo aqui, eu usei a palavra Guarulhos. Então, quantas vezes a palavra Guarulhos aparece nos dados do Office 365? Então ele me avisa que no dia 24/10, o Marcelo criou uma regra onde ele consulta a palavra Guarulhos e essa regra ela gerou 5 GB de dados, 15.193 itens. 30 caixas de correios foram analisadas, aonde foram encontrados esses 15.000 itens. Significa o seguinte, a palavra Guarulhos é bem comum nos e-mails. Mas é claro, né, isso aqui foi só um exemplo para mostrar para vocês como que funciona. Mas aí dá para vocês terem uma ideia de como funciona a descoberta de dados. E aí eu gero um reporte que eu posso baixar. Eu gero um reporte disso. Um detalhe interessante. Notem que não há a opção deletar. Por que não há a opção deletar? Eu tenho a opção abrir, eu posso alterar uma pesquisa, mas eu não consigo deletar ela. Por que não consigo deletá-la? Eu posso excluir os resultados, mas não deletar a pesquisa. Por questões de invasão de privacidade. Imaginem, por exemplo, que o usuário A ele faz uma pesquisa de todos os e-mails trocados e ele pega essa pesquisa e vaza. Como está acontecendo bastante agora aí no Brasil, né? Vazamento de informações trocadas. Como esse reporte não pode ser apagado, eu consigo saber quem foi que vazou o dado. Porém, no caso da descoberta eletrônica, não são copiados todos os dados. E notem que os dados vazados geram uma chave de exportação. Então eu consigo saber exatamente quem gerou aquele dado, o que continha o vazamento, e eu consigo saber também se aquela pessoa realmente foi quem vazou, já que só ela tinha a chave. Isso é bem interessante, né? Então eu consigo ter um controle de quem andou vendo coisas que não deveria, ou vazando informações dentro da empresa. Não só isso, o Office 365 também tem a possibilidade de gerar casos jurídicos. Esse exemplo que nós estamos vendo aqui, que eu acabei de mostrar para você, é um exemplo onde um administrador, por exemplo, digamos que o RH me diz que mandou uma pessoa embora. Essa pessoa andou passando vários e-mails.
Então agora eu gero uma descoberta eletrônica com o nome daquela pessoa para saber o que ele andou passando de dados para fora. Por exemplo, ele saiu da empresa A e foi para a empresa B, que é um concorrente. Será que ele vazou dados? Então eu gero uma descoberta eletrônica e passo isso para o RH. Mas eu tenho um outro caso. Digamos que eu vi que a pessoa vazou dados. Por exemplo, era um funcionário da Volkswagen que vazou dados para a Chevrolet. Agora eu preciso abrir um processo contra ele. Eu quero abrir um processo porque judicialmente ele fez um vazamento de dados. Outra função que o Office 365 tem é casos jurídicos, a descoberta eletrônica avançada. Sabe o que significa? Que ao final dessa pesquisa, ela é muito similar à pesquisa anterior que nós vimos. Os critérios são parecidos, mas ele gera uma chave aonde essa chave ela é jurídica. Então eu indico, por exemplo, quem são as pessoas, o porquê que eu gerei esse caso e quem são os que podem ler isso. Ao final, ele me gera um reporte. Nesse reporte tem uma lista dos e-mails que foram vazados e esse reporte ele tem valor jurídico. Sabe o que significa isso? Que se um tribunal ele quiser avaliar se aquele dado ele é real, ele consegue usar a chave eletrônica. Muito similar ao que nós fazemos no caso da nota fiscal eletrônica. Quando você recebe uma nota fiscal eletrônica, você recebe uma chave que confirma que aquela nota é real. É exatamente isso que nós geramos aqui. Então nós geramos uma descoberta, essa descoberta ela vira um documento único e esse documento ele vem com uma chave embaixo que um departamento jurídico, um juiz, um tribunal, ele tem certeza que aquele dado foi gerado de forma segura pela Microsoft, que aqueles dados não foram alterados. Resolveria, por exemplo, aqueles casos em que uma pessoa diz que os dados foram modificados. Essa chave, ela garante que os dados não foram modificados. Então você tem segurança jurídica de que não houve uma modificação de dados. Então nós vimos aqui já os nossos 3 pilares. Então nós vimos a segurança dos servidores e dos dados de autenticação, segurança no endpoint e a segurança dos dados, da troca dos dados, do tráfego dos dados. Isso quer dizer, então, que se eu tiver um backup protegido, um backup criptografado, se eu tiver uma ferramenta como o Azure ATP, se eu tiver o Absolute e o Data Protection, Encryption, protegendo a minha máquina física, o Carbon Black, me dando o histórico do que aconteceu, se eu tiver o Office 365 monitorando as minhas ferramentas online, isso quer dizer que eu já estou protegido? Ou seja, eu já cumpri com a LGPD? Não. Existe uma parte da LGPD que é você que precisa fazer. Quais são? Primeiro, livre acesso das pessoas aos dados armazenados. Sabem o que isso quer dizer? Que se você não tiver no seu sistemas atual uma forma que eu, o cliente final, consiga acessar e deletar os meus próprios dados, você não cumpre a LGPD. Isso significa que eu, Marcelo, cliente seu, se eu acessar o seu site, quando eu vou lá e me autentico, você obrigatoriamente tem que ter um portal onde eu consiga ler os meus dados, ver o que você tem sobre mim e deletar esses dados. E indicar como que eu quero que você use. Então, por exemplo, eu sou cliente Itaú. A partir de agosto, quando o LGPD, em agosto de 2020, entrar, eu tenho que ser capaz de entrar lá no site do Itaú, ver tudo que o Itaú tem de histórico meu, qual é a minha classificação, o que eu tenho de produtos, que ligações que eles fizeram para mim e deletar algumas dessas informações, ou pedir para que eles deletem informações, e também indicar o que eu quero que o Itaú faça ou não. Então, por exemplo, eu quero que o Itaú gere o meu score para me oferecer cartões de crédito? Não. O Itaú tem que ser capaz de me dar essa opção. Ou seja, você que tem dados de cliente já está se preparando para isso?
Será que você tem dados que você não quer que seu cliente saiba? Isso é uma violação da LGPD. Todos os dados manipulados que tenham informações de um determinado cliente têm que ser visíveis para esse cliente e têm que ser de fácil entendimento. Não podem ser aqueles dados obscuros que o cliente não sabe. Então aparece lá uma linha. O score de curva XY, você tem a nota 10. Eu preciso saber o que é essa curva XY e o que esse score 10 está dizendo sobre mim. Então notaram como você tem uma grande tarefa aí no seu banco de dados? Outro ponto importante. Nós falamos aqui de criptografia de dados no servidor, que o backup dos dados tem que estar criptografados, que as máquinas têm que estar protegidas, que você tem que ter um antivírus de nova geração, que você tem que ter o Office 365 com DLP para conseguir criptografar, conseguir ter retenção, conseguir gerar casos em vazamentos, avisos e alertas. Mas tem um problema. Os dados, a responsabilidade é total de quem você deixou também acessar. Ou melhor, você tem responsabilidade total sobre a utilização, armazenamento e manipulação dos dados em qualquer local que isso seja feito. Ou seja, você pegou os dados do seu cliente, colocou lá no Azure e fez um machine learning e deixou um dado aberto sobre a classificação dos seus clientes. Se esse dado vazar, a responsabilidade não é do Azure, a responsabilidade não é da Microsoft, a responsabilidade é sua, porque a informação é sua. O fato de você ter enviado essa informação para fora e ela ter vazado não o isenta de ser o dono dos dados. Isso quer dizer que todos os seus parceiros e fornecedores têm que ter o mesmo nível de segurança que você. Então, digamos que você tem, puxa, eu comprei o data domain. Agora, as minhas informações de backup são 100% criptografadas e só eu abro. Eu tenho Carbon Black. Eu tenho Data Encryption Absolute. Os dados que estão nos meus notebooks estão totalmente garantidos. Eu tenho o Office 365. Todos os dados trocados dentro da minha empresa estão 100% protegidos. Mas sabem aquele seu parceiro ou aquele seu fornecedor que não tem essas ferramentas? Ele é o seu risco. Vou citar um exemplo para vocês. Digamos que você é uma imobiliária ou você é uma corretora de valores. E você tem um parceiro que é um agente imobiliário ou um agente de investimentos externo, autônomo. Esse agente, eles têm dados protegidos? Esse teu agente imobiliário, ele tem os dados dele protegidos? Ou ele recebeu uma lista de clientes, ele recebeu uma lista dos investimentos dos clientes e não protegeu esses dados? Notaram aonde também está um grande calcanhar de Aquiles? Todos os seus fornecedores e parceiros que manipulam os seus dados têm que ter o mesmo nível de segurança que você tem. Senão, você pode ser multado. Fazem ideia de qual é a multa hoje do LGPD em caso de vazamentos? 50 milhões de reais. Então, se houver vazamento de seus dados e for comprovado que isso se deve a uma falta de gerência sua, ou que você mandou esse dado, por exemplo, para um autônomo que trabalha com você e esse autônomo ele fez o vazamento de dados porque você não protegeu os dados e foi você que deu os dados para ele, você está passível de multa. Ou seja, muito cuidado com os dados e com quem você troca seus dados. Muito cuidado com quem retém os seus dados, com quem presta serviço, com quem faz qualquer tipo de hosting do seu ambiente. Esses são os principais pontos de vulnerabilidade. Por exemplo, o caso que citamos do roubo de um notebook não era um funcionário da empresa, ele era um terceiro que tinha os dados na máquina dele. Mesmo assim, a responsabilidade foi para o dono do dado, que deixou que esse dado vazasse. A mesma coisa nós vimos no caso da eleição dos Estados Unidos. O Facebook foi responsabilizado por, na
eleição americana ter deixado que dados dele fossem vazados por uma agência de marketing. A responsabilidade foi do Facebook por não ter protegido suficientemente seus dados. Portanto, prepare-se bem. A partir de agosto de 2020, todos nós, Dell, clientes, parceiros, fornecedores, estamos com um grande perigo e uma grande tarefa à frente. Por isso é importante que nos preparemos para isso. Então é isso, pessoal. Essa era o conteúdo que nós queríamos passar para vocês sobre o que abordamos aqui. Eu só vou dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta aqui, só um minuto, antes da gente finalizar. Primeiro, vamos avisar aqui o que foi pedido para mim, avisar vocês. Deixa eu só pegar aqui. Então, por favor, aqueles que quiserem ter o material gravado, enviem um e-mail para o que estava no convite de vocês, del_3ps_marketing@del.com com o seu nome e o e-mail, e também faremos um sorteio aos participantes que enviarem e-mail. Então deixa eu tentar copiar o e-mail aqui. E vou copiar aquele aqui na janelinha do... Então, por favor, mandem um e-mail para esse endereço. A partir desse endereço, nós vamos fazer um sorteio um sorteio e vamos enviar para vocês tanto o PPT quanto o material gravado, quanto esta sessão gravada. Agora vamos ver se ficaram algumas perguntas aqui pendentes. Aqui. Então, uma das perguntas que houve foi sobre a questão de gravação dos dados, o tratamento dos dados. É importante que você entenda o seguinte: o dado vazou. Isso quer dizer que automaticamente eu estou judicialmente responsável? Na verdade, não. A multa que o governo, que os órgãos do governo podem gerar, tem a ver com o quanto você se protegeu. Então, por exemplo, você tinha ferramentas, você tinha, por exemplo, lá no Office 365, os reports, você tinha um modelo de criptografia, mas você não utilizou nada disso, é diferente de alguém que teve acesso ao dado vazar. Então, por exemplo, digamos que você é uma agência de investimento, e em agências de investimento é muito comum os investidores autônomos, que são aqueles os agentes autônomos. Esses agentes autônomos, se eles vazarem um dado, a responsabilidade só é atribuída a eles se você provar que você teve todo o tipo de gerência sobre o dado. Você protegeu, você criptografou, você passou o dado para ele de forma protegida e ele vazou de outras formas. Agora, se você não teve criptografia, se você não teve o cuidado com o dado, aí você é 100% penalizado. E o valor da multa vai em cima disso. Então, por exemplo, não quer dizer que quem sofre um vazamento automaticamente será multado, e sim até onde você é responsável. Por isso é importante que você tenha bem em mente que, ao ter um contrato de prestação de serviços onde os seus dados estão sendo compartilhados, tenha um contrato de NDA, tenha um contrato de segurança mínima com esse seu prestador, com esse seu fornecedor, para que, caso ele vaze, você consiga provar que ele é o responsável. Senão, a responsabilidade é 100% sua, porque o dado é seu. Ok? Então é isso, pessoal. Se alguém tiver uma pergunta, quiser colocar aqui. O Trabalhe colocou uma, deixa eu ler aqui para vocês. Bom dia, por favor, como realizar a eliminação total dos dados, caso o cliente ou proprietário solicitar, e ter essa confirmação que foi realizado em todo o ambiente, inclusive dos backups? Nesse caso, Trabalhe, você não tem como fazer isso de forma automática. O que você vai fazer, na verdade, é deletar isso a partir de uma aplicação. Então, por exemplo, você vai ter que gerar um portal, apesar de que isso pode ser feito por e-mail também, né? Vamos citar o exemplo que isso é feito por e-mail. Eu te mando um e-mail
indicando que eu quero que você não me mande mais nenhuma comunicação e quero que você exclua os seus dados. Para eu garantir que isso foi excluído, eu não preciso deletar isso nos meus backups e nem no meu histórico. O fato de eu pedir para você deletar os meus dados vale da data em que eu solicitei para frente. Por que disso? Imagina que eu sou um funcionário e a pessoa que está pedindo para deletar os dados é um hacker para quem eu vazei os dados. Se você deletasse o histórico, ou seja, o que já foi ocorrido até a data que a pessoa pediu a deleção, você pode, na verdade, estar protegendo ela dos dados que ela obteve. Então, não existe a deleção de dados anteriores. Então, eu, cliente Marcelo Sinsic, peço para você deletar os meus dados, te mando um e-mail hoje, você não é obrigado a deletar os dados anteriores. Você é obrigado a respeitar aquilo a partir de agora. Então você vai deletar os dados que você tem na base, você vai deletar o e-mail dela, mas você não vai ter que deletar dados anteriores, porque os dados anteriores a pessoa havia confirmado ou havia te dado permissão para ter os dados. Vale a partir daquela data, ok? O Fábio comentou a mesma coisa, né? Você precisa ter um controle quando restaura os dados. É exatamente isso. Essa é a data. Esse é o conceito, tá, Fábio? Trabalhe. O que acontece? Eu pedi para você deletar os meus dados. Você vai, na verdade, deletar daqui para frente. Porém, tem uma questão. Os meus dados estão lá no seu backup. Então, cuidado com o que você fez. Cuidado com o que você vai fazer a partir daqui com os dados daquela pessoa. Isso não é fácil, porque imagine, você volta um backup e lá no backup volta os dados desse cliente. Então você tem que ter isso muito bem esquematizado. Tá? Você pode ter o histórico, você deve ter o histórico, mas a partir da data que a pessoa pediu para os dados não estarem mais no ambiente, você não pode restaurar eles. E se restaurar, você tem que ter aquele exemplo do Office 365. Lembra que nós vimos lá que quando eu consulto no Office 365 os dados, ele me gera um caso que não pode ser apagado? Ali você prova que aqueles dados não estão vazando, ok? Então tá bom, pessoal. Agradecemos aí para vocês. Estamos aqui à disposição de vocês. Então, Data Domain, o Azure ATP, o Carbon Black, o Absolute, Office 365 nas suas diferentes configurações de pacotes, todos esses nós podemos tirar dúvidas adicionais. Então, procure, no caso da Dell, quem atende você e procure por esses produtos. E aí, com certeza, ele vai conseguir te dar mais detalhes de cada um deles e iria envolver o time Dell Elite. O time Dell Elite na Dell é um time que é formado, hoje aqui no Brasil nós somos em 4, eu e o Rover Marinho aqui em São Paulo, o André Luiz no Rio de Janeiro e atende a região toda ali de Sudeste, fora São Paulo, e o Felipe Quadros que atende a região Sul. Então, se tiver dúvidas, quiser ver mais os produtos, demonstrações de cada um deles, pode nos procurar. Nós agradecemos aí para vocês, a presença de vocês e esperamos que consigam também, como nós, ver a importância do LGPD e o que você precisa fazer a partir de agora. Valeu, pessoal. Já parei a gravação aqui. Então, até mais. Boa tarde, bom dia aí para todo mundo. Boa quinta-feira.